Então, peço a todos aí que a compreensão que de volta e meia a gente tem que dar uma fugidinha mesmo. E nem sempre é possível fazer a transmissão lá de onde eu estava. Quero dar o meu boa noite ao Cristóvão, à Águida, né, que já chegaram, ao meu querido irmão Aurélio, a Elizabeth Fátima, a Maria Eliane e a Beth Maia Ribeiro, que já estão aí no YouTube. E vamos aguardar aí o pessoal que está entrando no Facebook. Vera Lúcia Pinheiro está aí, Beth Maia Ribeiro, minha querida irmã Márcia Clemente, prazer tê-la aqui. E quero aí dar um alô para minha querida irmã Márcia Clemente, viu, querida irmã? Que a não ser o próximo final de semana, no outro, eu estarei indo aí em Araras, interior de São Paulo, e quero passar aí no final de semana, pelo menos para almoçar com vocês aí lá naquele hotel colonial, tá bom? Então fique sabendo que vou aí, eu vou avisá-la, vou entrar em contato para encontrar aí com a Márcia, com as pessoas aí de Atibaia. Será um prazer muito grande passar aí algumas horas na companhia de pessoas tão maravilhosas, tão importantes quanto você, minha querida irmã. Então, boa noite aí também, agora chegaram aí o Emerson Mello, a Fabiola Fernandes, Cirlei Camargo e a Maria Gorete Fausto. Muita gratidão pela presença. Quem mais está chegando aqui no Facebook, bota boa noite aí para nós. Bem, na última live nossa, nós estávamos naquele momento. Boa noite ao Luiz Carlos todo também aí no Facebook. Vera Lúcia, Vera Zenovievski, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela presença, isso aí, bota boa noite para a gente saber quem está conosco. E o mestre estava naquele momento que ele subia a montanha, né, para descansar e meditar, o que não ocorreu, porque ele foi seguido a princípio por alguns, depois muitos outros, que insistiam para que ele parasse e voltasse a falar com ele. As pessoas tinham necessidade de ouvir o mestre, de ouvir a sabedoria dele. Infelizmente, hoje são poucos que estão aqui como nós, né, buscando essas mesmas sabedoria que ele agora veio transmitida diretamente a nós. E nesse momento que ele estava lá, que ele resolveu parar e falar, estava falando com as pessoas e, em um dado momento, alguém lá o interrompeu, né? E dizendo para ele, uma mulher exclamou: mestre, tenho uma necessidade agora mesmo, tenho fome. Bem, antes de eu falar sobre isso, nós vamos fazer a nossa afirmação, né? Boa noite, a minha irmã Urias Manuel. Boa noite também a Lúcia Helena Ford e a Cirlei Maia. E eu também vou voltar lá atrás para ler um parágrafo muito importante que tem a ver com esse acontecimento tão importante que o mestre vai nos contar hoje. Boa noite, Rosane Vitória. Vamos elevar nossos pensamentos e fazer nossa afirmação que o mestre nos ensinou para aqueles que são os abridores de caminho, ou seja, os membros fundadores do reino do céu na terra. Diariamente, eu abro meu coração e a minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os meus impulsos egoístas do ego. Diariamente eu abro a minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados.
em cada canto do mundo. A natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai, Mãe Vida. Muito bem. Boa noite também a Eliane Braga, aí, que chegou aí também depois de nós, né? Rosana Vitória, Edinalva Fernandes, Leila Mendes Ribas, também aqui no YouTube, né? No Facebook. E mais alguns que eu não talvez tenha passado aí no fio. Muito bem. Então, como eu estava falando, o mestre está naquele momento que estava ali conversando com as pessoas e alguém lá falou, ó, tô com fome. Será que você não pode matar a nossa fome? E aqui eu gostaria de retornar com você, retroceder com todos vocês, lá na página 105, naquele parágrafo que ele está descrevendo que tudo no universo não é matéria, é partícula cintilante. Porque isso vai fazer a gente ficar mais preparados para compreender os milagres do Mestre. Boa noite, amada irmã Márcia Clemente. Seja bem-vinda. Então, veja só. É importante a gente voltar ali para você entender esse detalhe. Quando ele diz o seguinte, lá na página 105, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Ele diz o seguinte, você se deu conta, enquanto li as duas primeiras cartas, de que tudo que eu falava às pessoas na Palestina era uma consequência direta de ter percebido a realidade da existência no deserto. Isto é, de que nada era sólido. Vocês perceberam isso? Qual que é a realidade da existência? Na verdade, a realidade da existência, tudo aquilo que é visível aos nossos olhos, que nós acreditamos ser matéria, por exemplo, corpo, né, da gente, que você pode ver, paredes, livros, computador, celular, luz, tudo isso que você vê, na realidade, não existe solidez. Ele está tentando nos mostrar que tudo isso são partículas cintilantes, são átomos vibrando numa vibração mais baixa que se torna visível aos nossos olhos. Porque quando o átomo está vibrando numa vibração altíssima, eu já mostrei aqui para vocês, por exemplo, vocês estão vendo esse lápis. Ele está aqui na minha frente, está aqui entre o meu rosto e a visão de vocês. O que é a vibração das partículas? A vibração das partículas é definida em hertz. Esse lápis está numa vida dele estática, parado. Você está vendo ele está aqui. A vibração dele é muito baixa do átomo. Então ele se torna visível, porque os raios solares ou a claridade bate nele e não o ultrapassa. Então ele se torna visível. Mas se eu começar a aumentar a vibração desse lápis, ele vai se tornar invisível
a nossa visão. Tá? Prestem atenção para vocês entenderem o que o mestre quer dizer com a vibração das partículas. Porque é isso que ele dominou para fazer os milagres. Ele tinha domínio sobre a vibração do átomo. Então veja só, aqui está o lápis. Se eu começar a aumentar ele, a vibração, ó, ele vai se tornando invisível. Se eu aumentar muito, cadê o lápis? Alguém está vendo o lápis na minha mão? Alguém está vendo o lápis? Não está vendo. Ele se tornou invisível. Por que que ele se tornou invisível? Porque a frequência da vibração dele em hertz ultrapassou a vibração que ele é e nós não o vemos. Aqui está o lápis. E o lápis some na nossa frente, cadê? Olha aqui. Cadê o lápis? Ele está passando da sua frente. Isso chama vibração das partículas. O átomo, para que ele torne no formato de um corpo, ele é reduzido de 15 trilhões de vibração por segundo. Presta atenção, aqui não vibrei aqui 15. Aqui eu estava vibrando aqui no máximo 100 vezes por segundo, ou talvez 50, o lápis já desapareceu. Agora você imagina um átomo vibrando a 15 trilhões de vezes por segundo. Tá aqui na minha frente, tem aqui bilhões e bilhões de átomos aqui brilhando entre eu e vocês, e nós não vemos. Porque a velocidade, o cintilar das partículas do átomo é tão alta que ele se torna invisível. Então, esse vazio que nós estamos vendo aqui entre eu e o computador, entre eu e a parede, na verdade não é um vazio. Ele está todo tomado por partículas atômicas. E dessas partículas que são formado tudo aquilo que nós, seres humanos, entendemos como matéria, tá bom? E para que isso torne matéria, o átomo tem que diminuir de vibração. Ele diminui a vibração de 15 trilhões para cerca de 30 por segundo para se tornar um corpo humano. E sei lá, a vibração, mas a vibração da matéria, da parede, do tijolo, é uma coisa muito baixa, 10 ciclos por segundo, ou talvez muito menos. Para se tornar. A água tem outra vibração, eu não tenho a precisão de quanto isso é por segundo. Se vocês quiserem, tem o professor Google que nos orienta todo. Mas é por aí. Eu quero que vocês entendam essa mecânica, porque é dessa mecânica que se realizam os milagres. O mestre teve um domínio sobre essa. Então, ele continuando aqui nesse parágrafo, fala assim: você se deu conta, de enquanto lia as 2 primeiras cartas, de que tudo o que eu falava às pessoas da Palestina era consequência direta de ter percebido a realidade da existência no deserto, isto é, de que nada era sólido, era tudo partículas vibrando em diferentes frequências de vibração, tá? Você lembra que em meu estado transcendente, que ele podia ver além, uma visão tipo cósmica, ao olhar as rochas, areias, montanhas e águas do Mar Morto abaixo de mim, tudo parecia ser como um cintilar de partículas. A rocha, areia, montanhas e água distinguia-se uma das outras simplesmente pela diferença, olha para você ver, da intensidade do cintilar das partículas e pela aparente densidade dentro do clarão. Ele via isso, ele é capaz de distinguir aquilo é água, aquilo é rocha, aquilo é montanha, aquilo é árvore, por esse cintilar das partículas.
Isso que eu gostaria que vocês entendessem. Não há outra maneira pela qual eu possa descrever o que vi quando estava na Terra, para transmitir os fatos referente à verdadeira substância da matéria, essa aqui, ó, e a aparente construção sólida do mundo que você vê, pedras, rocha, árvore, corpos, aves, tudo, tá? Em linguagem moderna de hoje, o cintilar das partículas provavelmente seria chamado de vibração da partícula, que é esse. O cintilar é aquele que ficava mexendo. Era vibração das partículas. Talvez se pudesse combinar os dois termos, né? E descrever a realidade visível que você acha que é matéria, mais fundamental, como um cintilar de partícula. Isso, ele fala, transmite o sentido da incandescência luminosa da qual eu vi as partículas dançarem. Deu para vocês entenderem isso aí? Porque agora ele vai falar sobre isso. Quando a mulher falou, mestre, tenho uma necessidade agora mesmo, tenho fome. Ele falou, e agora, né? Aí as pessoas riram, mas então várias vozes uniram-se à voz da mulher, dizendo, estamos com você, ó, há muitas horas. Nos fez andar antes de consentir e nos ensinar. Nós demonstramos que somos boas ovelhas, seguiram ele para ouvi-lo, tá? Não nos ajudará a saciar a nossa fome? Olha só a fria que que eles botaram o mestre, tá? Mas ele não se intimidou. Ele falou, percebi que diziam a verdade e senti uma profunda compaixão para com elas. Pô, coitada, vieram até aqui comigo, estão com fome e agora, até elas retornarem à casa dele, talvez ele que andar muito e com fome. Tinha me seguido não só para que as curassem, mas também porque tinham o anseio de saber a verdade como tinha sido me dada pelo Pai. Eu tinha dito, acabou de dizer agora há pouco coisa, que o Pai satisfazia todas as suas necessidades. Se o Pai satisfaz todas as necessidades, então teria que satisfazer as necessidades dele de fome. Esta seria uma oportunidade para mostrar o poder da fé e o poder que é Deus. Mostrarias a ela que nada é impossível quando verdadeiramente se acredita como eu acreditava e percebia. Porque ele sabia o que era possível e que não era possível. A crença dele vinha de experiências que ele teve. Ele fez um pão na casa dele. Ele fez curas e mais curas. Por que ele não iria agora saciar a fome daquelas pessoas? Chamei meus discípulos e pedi que procurasse alguém entre os presentes que tivesse alimento. Encontraram uma criança com pão e peixe e os trouxeram até mim. Trouxe uma cestinha com pão e peixe. Sabendo que não era nada mais... Não, desculpem. O pão e peixe trouxeram até mim. Afastei-me um pouco da multidão, tranquilamente contemplei o pão e os peixes, sabendo que não eram nada mais do que a mente poderosa de Deus, a substância de toda a matéria tornada visível.
Aí ele fala, sabia, e ele botou grifado. Sabia porque ele tinha tido a experiência. Ele não sabia de saber de ouvir falar, não. Ele tinha experiência, ele fez isso. Sabia que a mente poderosa de Deus era ilimitada e poderosamente ativa dentro da minha consciência, porque ele estava na mesma ressonância da mente. Sabia que a natureza do Pai era a satisfação da necessidade. Ponto. Ele sabia isso por experiências próprias que ele teve. Tá certo? Enquanto abençoava o alimento, sentia o poder do Pai fluir totalmente pela minha mente, corpo e mãos. E sabia também, né, que a fome daquelas pessoas, todas, e eram muitas pessoas, seriam saciadas. Ele sabia disso e ponto. Não sabia de que maneira que aquilo iria acontecer. Mas como ele sabia que a mente de Deus era poderosa, e a mente dele provinha do Criador, e ela estava em total ressonância com ele, com o Criador, porque ele era sincero, tinha a experiência e sabia que aquilo ia acontecer. Simplesmente sabia que seria. Pronto. Seria feito aquilo. Depois levei a cesta de comida com aqueles pães e peixe do garoto ali, que estava ali, aquela uma, e disse aos discípulos que dividissem o alimento ali contido, sentindo com absoluta, mas com absoluta certeza que todos ali teriam tanta comida quanto necessitassem. Ia comer, e comer mais, ia ter. Ao cortar o alimento, ao dividir o pão, o alimento em pedaços e distribuí-lo, o mesmo se multiplicava. Tirava um, dividia um pedaço para um para o outro. Já tinha outro ali, dois na cesta. Ele se multiplicava aqui, já tinha dois. Ele pegava outro, multiplicava, já tinha 4. E aquilo foi aumentando a cesta e enchendo, né? Ao cortar, né? E mesmo ao cortar o alimento em pedaços e distribuí-lo, o mesmo multiplicava. E assim foi acontecendo até que toda a multidão teve sua fome saciada. E olha o detalhe, várias cestas ainda restaram com sobra de alimento. As cestas se multiplicaram também. Acabou indo uma cesta para cada discípulo, distribuindo, aquilo ia multiplicando. Assim demonstrei que, aí vem aquele parágrafo que eu li atrás falando do átomo, da partícula. Tá? Aí ele fala, assim demonstrei que, 2 pontos. Primeiro, a matéria, essa aqui, o lápis, tá? Tudo que é visível no universo, está aqui, tudo que é visível, não só essa, tá? É mente, consciência, mente sua e a sua consciência tornada visível pela vibração das partículas. Está aqui. O que a ciência chama de partículas atômicas. A mudança na vibração da partícula e, portanto, a mudança na matéria, que está aqui, acontecem como consequência da imagem em movimento poderosamente dirigida. Aquilo que você, imagem, olha só, imagem em movimento poderosamente, quer dizer, do seu pensamento e o seu sentimento, unidos, tá? Poderosamente dirigida, disciplinada, focada pela energia da mente consciência. Qual que é a mente consciência? Dele, do Cristo.
Porque quando ele ordenava que aquilo fazia, você é criador. O átomo baixa de 15 trilhões para qualquer vibração que a mente e consciência pedir. Quer dizer, consciência sua, que é a sua mente e o seu sentimento. Ele reduz e toma a forma daquilo que você pensar. Aí você fala, mas eu tenho, se assim eu vou sair criando aí todo lado. Aí ele fala aqui, quando com uma consciência amorosa, prestem atenção, se age puramente para fazer o bem aos outros, aí você vai conseguir, tá? Os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai que está aí em você, no mundo, são quais? São os limites que a mente do homem coloca nesse trabalho. A sua imagem e consciência, a sua mente unida aos seus pensamentos, quando você tem a consciência evoluída e faz por amor, por ajudar, os únicos limites é a sua consciência. Senão você é capaz de tudo. Tais mudanças na matéria, que é essa vibração, só podem ocorrer quando a consciência do homem, a sua mente e consciência, tá, está em perfeita harmonia e unida ao Pai Consciência Universal. Porque quando Cristo pediu isso, ele e o Pai eram um. Eles estavam ressoando a mesma vibração. Ele não fez aquilo para dar show, para demonstrar nada. Ele fez aquilo por amor, para saciar a fome de pessoas que realmente precisavam de comer. E quando ele pediu ao Pai que o Pai se manifestasse através dele, ele estava na mesma vibração. Ele era um ser iluminado. Ele já tinha atingido esse domínio da matéria, ou seja, ele dominava a vibração do átomo. E o átomo tomava a forma do pensamento dele. A imagem que ele criou na mente, consciência dele, que era o peixe com pães, ela era multiplicada. Porque ele pediu ao Pai que toda a multidão fosse saciada, satisfizesse a fome de toda a multidão. Então, todas as pessoas comeram e ainda sobraram mais. Então, eu tentei aqui, o mestre tentou, pelo explicar a vocês como que ele conseguiu fazer esse milagre. Porque o Cristo, ele fala e nos ensina. Só que nós prendemos a esse texto e esquecemos de voltar lá atrás. Saber que a vibração da partícula era dominada pela imagem que ele formava. O átomo tomava forma das coisas que ele desejava. Porque ele estava em ressonância, elevou suas vibrações humanas até a vibração divina do Pai. E ele fala, todos vocês são capazes. Quando vocês forem capazes de elevar as suas vibrações à vibração do Pai, e ele fala que todos somos capazes de fazer isso, nós criamos. Mas nós nem acreditamos que o Pai está em nós, como nós falamos na aula anterior, olha lá. Deus está vivo dentro de mim. Eu me movo e tenho o meu ser dentro dele. Nós não acreditamos nisso. Todos nós ainda temos dificuldade, mas será que Deus está aqui? Será que eu vivo dentro de Deus? Pois é. A hora que você aceitar isso, que você entrar nessa vibração do Pai, e pedir ao Pai amorosamente, por coisas não egoístas,
mas por coisas que vão satisfazer a necessidade sua e de outras pessoas, e fizer isso com amor, é aí que o milagre acontece. Quando você pede a cura de alguma doença para você ou para outras pessoas. A cura acontece por isso, porque você entrou na vibração atômica do corpo e refez a vibração daquele órgão que estava exaurido de energia e o colocou na devida vibração. O átomo que compõe toda a matéria, quando uma mente, consciência que é a sua, amorosamente deseja fazer o bem para uma pessoa e pede, os átomos muda a vibração. Muda para uma vibração de saúde. Eu espero que vocês tenham captado esse aparente vazio, como diz o mestre, que na verdade é a realidade de tudo que se manifesta no planeta. O átomo é dominado pela mente humana, quando imbuída de foco, fé e confiança. Aí tem até uma experiência científica hoje, que os cientistas quânticos fizeram, que é o da dupla fenda. Ou seja, o mesmo átomo podia entrar por um buraquinho e lá bater na parede, num quadro. Quando o cientista queria que ele entrasse num buraquinho no outro, ele voltava e se transformava em dois e batia lá. Porque ele obedecia à vontade do observador. Quem era o observador? O cientista que estava vendo, mas ele foi ali, bateu, passou por uma fenda. Será que ele passa pelas duas? O átomo voltava e passava pelas duas. Quer dizer, ele seguia a mente do observador. Então, ele diminui a velocidade e batia. Então, isso prova que nós, seres humanos, podemos diminuir a vibração do átomo. E daí as nossas criações. Por desconhecermos isso, andamos criando um monte de bobagens aí, né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. E eu vou prosseguir aqui. Antes, vou dar uma boa noite aqui para... Aqui entrou no nosso... A Rita Ribeiro entrou no YouTube, a Márcia Clemente, a Mônica Pera, boa noite, a Roberta Pereira, a Janete Maciel, Gislaine Vaida e a Umbrelina Miranda. Que Umbrella? E aqui no YouTube, meu querido irmão Aidinalva também está aí, o Omar Prieri, né? Está aí, e outras pessoas também que eu não estou conseguindo voltar. Gratidão aí, Aidinalva. Espero que vocês tenham entendido esse aparente vazio do milagre. Aí, o mestre prossegue com esse, segundo ele, foi o maior milagre que a turma acha que realizou. Ele fala, ainda que assombrados por receberem o alimento desta maneira, as pessoas e meus discípulos não compreenderam como tal coisa tinha se realizado. E aí eu estou explicando para você a maneira dele, como foi que realizou, né? Apenas puderam concluir que era o maior milagre que tinham visto, que são a multiplicação dos pães e peixes. Isso também confirmou para eles a crença de que eu era o Filho de Deus. Pô, como é que o cara pode fazer isso, né? Numa outra ocasião, ele está falando de outros milagres, que é o domínio da vibração das partículas. Numa outra ocasião, eu estava sentado debaixo de uma árvore nos arredores de Betesda, rodeado por aqueles que tinham trazido seus doentes para que fossem curados. Como sempre, maravilharam-se ao vê-los
recobrarem a vida e a saúde. E perguntaram como tais milagres podiam ser feitos. Quer dizer, ele estava com vários doentes, sentado lá, falando tal, e de repente ele, sem fazer nada, todo mundo recobrou a saúde. Ele falou, mas que é isso? Tudo de uma vez? Tá? Como que podia acontecer isso? Outra vez, mais outro milagre, ele está contando aqui, tentei fazer com que compreendesse o poder da fé. E aí que é um fato interessante. Nos evangelhos está escrito que eu disse que se um homem possuísse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas. Essa afirmação é uma interpretação errônea do que verdadeiramente eu disse e revela o pouco que meus discípulos e os evangelistas compreendiam de meus ensinamentos quando nós estivemos na Terra. Eles mudaram, deturparam, né? Se alguém tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, o que significa isso? Essa fezinha, mostarda, o grãozinho dela é quase que invisível. Como se pode medir a fé de tal maneira? Por tamanho. E não é isso que ele quis dizer e vai explicar depois. Fé é fé. É um poder de total convicção que toma conta da mente e não pode ser submetido a tamanho. A fé é o conhecimento de que aquilo se realiza e é poder, é uma experiência. Tá? A fé que surge de sua necessidade de crer em algo, aí é outra coisa. Né? Porque tal crença servirá a seus propósitos de algum modo, pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada com um conceito de tamanho. Tá? Não dá para fazer isso. A crença é ainda mais forte que a fé. A crença é o fruto de ouvir dizer e da lógica. Porque você ouviu alguma coisa e está convencido de que o que ouviu ou leu é verdade. Desenvolve uma profunda crença no que ouviu. Você crê que é verdade. Você crê de uma maneira total e completa que desafia qualquer contradição. Constantemente eu dizia às pessoas: creiam que receberão e receberão. Contudo, eu sabia, o mestre sabia, que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagre. Pois não importa o quanto explicasse a eles todos a verdade que ele viu no deserto. Elas nunca teriam o intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Porque foi dado o conhecimento dele ver, sentir e ter a convicção. Porque eles viu isso se realizar. Mas agora relato, em alguma medida, a história de minha permanência na terra, na Palestina. Agora ele está relatando a verdade através das cartas, com a intenção de que você, meu leitor, você que segue ele, comece a perceber e a compreender o conhecimento que me foi dado durante minha iluminação. E é isso que o mestre está tentando nos explicar. É esse conhecimento que ele teve, com todas as características e todos os detalhes, para que você também absorva esse conhecimento, né? Minha intenção é dar a você conhecimento, para que você saiba, que você conheça. Saber algo de ouvir é o que se ouve de alguém.
mas não se pode comprovar realmente que seja a verdade. Conhecer algo, conhecer, como ele está falando, é saber alguma coisa que foi dita ou que você leu. E as novas informações tornam-se conhecimento porque o que você ouviu e leu aqui nas cartas coincide logicamente com o realismo, com todos os pedaços de conhecimento que você já tem e que pode compreender e crer de maneira realista e lógica. Que eu acabei de dar a vocês a explicação que ele fala, da vibração. Por que que isso é possível? Sim, porque o átomo obedece à sua mente. O átomo são partículas que estão vibrando aqui. E quando a sua mente, poderosamente amorosa, unida à mente do Pai, deseja criar algo, esses átomos que estão aqui, eles irão vir de todos os lados e irão tomar forma de um pão, de um peixe, de um pão, para se multiplicar. Porque a mente poderosa de Deus está unida com a sua mente. Isso é lógica. Ele está explicando lógica, porque isso é assim cientificamente. Você tem o poder de magnetizar o átomo e fazê-lo vibrar na vibração do pão ou do peixe. Você sabe que o que sabe, que nós estamos falando da vibração, é verdadeiro. Você tem um sentido de convicção. Sim, o átomo vibra. Eu falei para vocês, ó, aqui está o lápis, se eu aumentar a vibração dele, ele some. Sumiu o lápis. Sumiu. Cadê o lápis? Opa, voltou o lápis. Isso é a prova da vibração do átomo. Até agora, algum de vocês tiveram fé em Jesus Cristo. Eu sou um deles. Até então eu tinha fé em Jesus Cristo. Mas se pareciam criança precoce. Mas esse Jesus, como é que é, né? Sua fé foi em parte cega e obediente. Temor, tem que ser assim, ensinado assim, né? Porém, entrelaçada a muitas dúvidas. Opa, e como eu tinha. Portanto, quaisquer que fossem as suas necessidades, aí sim dependia de pedir a Jesus, né? Dependia de Jesus para que a obra se realizasse. Mas na realidade, muito do que vocês creem ter recebido diretamente de Jesus, não foi não. Foi a sua própria fé em Jesus que se tornou visível de forma de coisa pedida, que você magnetizou. Porque Jesus está dizendo para nós que isso é real. E a ciência também já provou. Então, se você exercitar, isso vai acontecer. Ainda que esta fé ingênua seja muito importante para seu bem-estar, aqueles de vocês que são capazes de avançar no caminho espiritual, que ele descreve aqui para todos nós, rumo à perfeição, ao entendimento, à prática, devem agora alcançar um nível mais profundo, o verdadeiro conhecimento sobre a relação entre a mente e a matéria. A mente que faz a matéria vibrar, tá? Sem este alicerce, as pessoas continuarão se emaranhadas em mitos religiosos e ficarão aprisionadas na miséria da condição humana, porque é castigo de Deus. Eu nasci para ser assim, eu nasci para ser assado, e você não faz as mudanças e não adquire os conhecimentos necessários,
para que você mude a vibração das partículas e mude também a sua vida. Quando eu estava na Terra, eu disse a verdade às pessoas, mas elas não continham, mas elas foi continuamente mal interpretadas. As verdades que ele falou, as pessoas também não tinham a capacidade naquela época para entender as verdades, e elas foram também mal interpretadas e faladas de outra maneira. O que eu realmente disse sobre a fé, vamos lá agora, hein? Foi isto. Vamos ver? Vejam esta grande árvore. Cresceu desde a menor semente que se possa imaginar. Vejam o tronco enorme da árvore, né? Os galhos, a sua frondosa copa, aquela árvore imensa. Todo este enorme crescimento originou-se de uma pequena semente. Onde estava dentro daquela semente? Aquele tronco, aqueles galhos, aquelas folhas, aquelas frondosidade toda da árvore. Como aconteceu tal coisa? De onde saiu isso? De onde vem toda a madeira da árvore e a frondosidade que a ornamenta? Isto não é tão milagroso quanto o milagre que realizo para vocês dia após dia, que é a multiplicação do pão? Tanto quanto. O crescimento desta árvore não é tão obra do Pai quanto a cura que recebem os enfermos? Pergunto, o que é uma semente? Vocês podem responder-me? Ninguém pode. Não podem. Mas vou dizer o que é. O que é uma semente? É uma entidade diminuta, pequenininha, aquela semente, de conhecimento de consciência. A semente sabe no que ela pode se transformar. Ela tem consciência da matéria que ela pode gerar. É o conhecimento consciente, ela conhece tem uma consciência do que ela se tornará, daquilo em que se transformará. É uma consciência, conhecimento. É um fragmento de consciência retirada da consciência criativa divina do Pai. Que aquela diminuta semente se transformará numa mega árvore. É um fragmento do poder da mente, procedente do poder mental do Pai, porque ele é o Criador. Como você também é um fragmento da mente do Criador, o qual, ao ser plantado na terra e regado pela chuva, começará a vestir-se a si mesmo com a matéria visível da qual possui o conhecimento no fundo de si mesma. Ela vai começar a transformar na consciência, conhecimento que ela tem dela. Que ela vai ser o quê? Uma mangueira, uma goiabeira, uma castanheira, um coqueiro. Este conhecimento que a semente tem, que ele fala, é verdadeiro, é firme, é forte, sem desvio. Ela não vai produzir. Você não vai plantar uma semente de laranja e nascer um pé de limão, apesar de parecerem. Não. Porque a consciência e conhecimento dentro de cada uma é diferente. Todas as formas de vida, todas, inclusive a sua, surgem desse conhecimento unidirecionado de si mesmo.
o esperma e o óvulo sabem no que se transformará. Nesse conhecimento de si mesmo. Uma convicção na consciência. Essa convicção na consciência é o que separa a terra inanimada, tá? E as rochas de tudo que vive e cresce sobre a face da terra. Nós, árvores e tudo aquilo. Onde não existe a convicção de conhecimento, como a terra não tem isso, ou o conhecimento da identidade, não há crescimento. A consciência dentro da terra e nas rochas permanece como consciência só. Ela não tem conhecimento. Em uma forma adormecida. É aquilo o resto da vida. Portanto, se você, meu irmão, pudesse crer no que pode fazer, com o seu poder que você tem, tão poderosamente como a semente de mostarda conhece a sua própria identidade, que vai se transformar numa planta que é a mostarda, você também poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Porque você é o único que tem esse poder. Se você pudesse levar dentro de sua mente uma semente ou um plano aperfeiçoado de seus objetivos, mais profundo, aquilo que você quer se tornar, tá? E saber sem qualquer dúvida que ela pode crescer, saber sem qualquer dúvida que ela pode crescer e chegar à perfeita realização, você poderia ver essa semente maravilhosa, esse projeto que você criou dentro de você, ganhar vida própria, que logo se manifestaria em sua vida. E eu vi isso depois de Cátia de Cristo. Quando eu entendi isso e falei, não, eu quero mudar minha vida e vou ser agora um novo ser, está aqui. Um novo ser. Criando vida melhor, podendo ajudar, podendo espalhar amor, podendo dar amor. Todos nós somos prova disso. Nós temos recebido aqui inúmeros depoimentos de pessoas do que ela fez. Ela fez um projeto dentro dela e criou. É nisso que eu quero me transformar. Pau! Tá aí. Essa é a verdade que o mestre tenta nos colocar na cabeça. São átomos tomando forma daquilo que nós queremos ser. Tá? Logo se manifestaria em sua vida. E com toda certeza você poderia mover de suas vidas, tá? Essas montanhas que se colocam em seu caminho. São todos os obstáculos que impediram você de crescer, de evoluir, e o impediram de alcançar tudo o que você desejava, tudo aquilo que estava ali, que não deixava você caminhar, você subia e descia. Lembra que eu falo? Tum, 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 tum. Tá? Montanhas que em momentos de imprudência, né, nós, através da nossa raiva, do nosso ódio, e de pensamentos mal elaborados, você criou para si mesmo, para você escalar aquela montanha pesada. Não precisava. Cria uma vida serena, planinha, bonita, estradas maravilhosas, com flores de todos os lados, uma vida bela, maravilhosa. Não fique aí irradiando ódio, raiva, malquerência, falando dos outros, xingando os outros, maltratando os outros. Seja um elemento de amor, de ajuda, de colaboração. Quem criou foi nós mesmos. Se compreendessem a criação, o Pai, e a existência do jeito que nós criamos, né? Você poderia viver uma vida de total liberdade, realizações sem limite e alegria transcendente. Lógico que agora eu quero é isso. Então, pronto.
a criação é isso. Busque a compreensão e verá. Busque a compreensão disso, a trabalhar isso, e verá. Pouco a pouco, a compreensão irá em sua direção. Vai lá. Porque você está buscando e você vai compreender. Bata a porta do universo, que dá acesso a Deus, o Pai consciência universal, o poder criativo divino. Bata e busque, e finalmente você verá a porta enorme se abrir. E você aí, meu irmão, terá acesso aos segredos do mundo. Qual que é esse segredo? Que você cria a vida que você deseja. Você tem que ser igual a semente. Fazer planos maravilhosos. E criar isso na sua vida. E você verá o seu reino do céu se manifestar aqui agora, na tua frente. Dia após dia vai mudando, melhorando e se tornando cada vez mais belo e mais frondoso na sua vida. Você verá alegrias mil se multiplicarem. Você verá a abundância se multiplicar. Você verá saúde e verá a constante proteção e ajuda do Pai e a satisfação de todas as suas necessidades. E assim nós vamos parar aqui na página 113. Maravilhosa essa leitura. E na página 114, nós começaremos na página 114, onde apenas creia e você receberá. Creia que a vida é assim, que essa é a realidade, que a vida é construída dessa maneira. Eu também recordava isso a eles o tempo todo. Somente aqueles de mente e corações puros realizarão essas coisas poderosas. Por que ele quer dizer isso? Porque quando você quer realizar essas coisas, e não queira só para você, mente e corações puros, aquela pessoa que quer crescer, quer ser bom, mas quer também ajudar, ser abundante. Todos esses conhecimentos estão contidos aqui, meus amados. Isso não é invenção minha, não. Isso é realmente o próprio Mestre tentando abrir as nossas cabeças para esse despertar de uma nova consciência, de uma nova mudança na sua vida. Só depende de você. Estou aqui falando, lendo, tentando explicar de uma maneira bem mais suave para que todos entendam. A Rosane colocou, infelizmente é isso que os religiosos ensinam. Mostram um Deus irado que castiga e não é nada disso. Ele está dentro de nós, é verdade. A Mônica Pereira, quando na figura de Jesus ele falava, a sua fé te curou, exatamente, porque você acreditou que ele curava, não era ele. Os átomos obedeciam, né? Se você não acreditasse, a cura não acontecia, ele fala isso. Quando falei com a Umbrella, estou lendo aqui no Umbrella, colocou no... Umbrella. Umbelina, oh meu Deus do céu, Umbelina Miranda no YouTube colocou, quando falei com uma pessoa que Deus está em nós, que somos essência divina, que podemos nos curar e curar os outros, fui olhada com uma certa indignação. As pessoas vivem suas crenças. Com certeza, irmã. Essa pessoa, você está biruta, viu, Umbelina? Você está precisando acordar, hein? Estou achando que você está meia doida. É assim que as pessoas pensam. Infelizmente, amados irmãos, é isso mesmo. Deixa eu ler aqui o comentário do... Não vou ler, viu, Vitor? Não dá para ler
você faz um comentário que eu vou ficar aqui meia hora. O Vitor tem essa mania de comentar e descer o chicote. Então ele está contando aí, quem quiser depois ler, ó, uma meditação, entrei num salão com uma mesa muito grande em volta. Havia vários mestres debruçados. Sobre um enigma de um topo da mesa estava Jesus. Cheguei próximo da mesa e olhei para o enigma. Não dá para ler, depois nós vamos ler, viu, Vitor? Depois eu vou ler e vou lá e comento com você. A Edinalva falou assim, tudo isso é uma grande e imensa verdade. Tenho visto isso diariamente. Isso ela falando na vida, experiência sua, né, querida irmã? Diariamente com grandes mudanças em minha vida. Imensa gratidão, gratidão. Depois eu leio, tá, Vitor? Então veja só, meus irmãos. Na verdade, o mestre está querendo dizer para nós desse conhecimento de quem somos nós. Ele está tentando nos mostrar, nos conduzir para esse despertar. Que tudo no universo é átomos vibrando. Não existe matéria, o átomo é uma energia. E dentro do átomo existem inúmeras partículas. Elas se juntam, se unem para dar forma às nossas criações. As curas, uma vida mais próspera, tudo é nós que criamos, né? Então vejam vocês, só depende de nós. Depende de você mudar a sua vida. E ninguém pode fazer isso para você. Nem ele, nem o Cristo, nem o Criador. Ele simplesmente, quando você pede, eles ajudam. Quando você bate a porta se abre. Mas se você não pode bater, ele não pode ficar andando com a porta. Bate aqui, meu, bate aqui, a porta está aqui, ó, bate. É você que tem que ir à porta e pedir para ela abrir. A Maria Helena aqui no YouTube também comentou, como em João 14, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Eu editou em você aquilo que faço, vós podeis fazer muito mais. O Cristo fala também nas cartas de Cristo isso. Tudo aquilo que ele fez, vocês podem fazer muito mais. Todos nós podemos. Ele não está dizendo que só ele pode fazer. Na verdade, ele está nos ensinando, agora aqui mesmo, essa nossa live de hoje, foi para isso, está nos ensinando como realizar os milagres que ele fez. Nós também temos, ele fala assim, vocês poderão fazer ainda mais, porque os seus conhecimentos científicos hoje são maiores do que o dele naquela época, né? Apesar dele ter tido essa visão cósmica, né? Cristóvão, seremos o que queremos para melhor ou pior. Perfeito, Cristóvão, isso mesmo. Você é o criador dos seus amanhã. Então, vamos procurar criar o melhor de nós. Amados, eu acho que nosso estudo de hoje foi fantástico. Muito aprendizado. Esses ensinamentos do mestre têm que ficar em nossas mentes. Nós precisamos, sim, muito, mas muito mesmo, ter esse conhecimento, porque é eles que nos faz essa transformação na nossa consciência e a gente mudar aquilo, essa nossa vida, mudar tudo para melhor, né? Não somos enganados. O mestre, com essas suas cartas, ele não está nos enganando, ele está nos conduzindo, guiando para um novo conhecimento, uma nova maneira de ser e de viver. E não adianta nada você ficar aí buscando, e não faz as suas próprias experiências, ou seja, não mude a sua maneira de ser, não muda
o seu jeito de se manifestar, de você lê, mas não exercita. Você lê, não medita e não exercita. Quando você faz essas mudanças, meu amigo, não tem escapatória. Você vai mudar. Você vai sentir as transformações ocorrerem na sua vida assim, ó, porque eu senti. E estou sentindo. Eu senti e estou sentindo, né? A nossa irmã Beth Maia, gratidão por mais uma aula magnífica. Gratidão a todos. Eu que fico muito feliz, viu? A Fabíola também, gratidão. Potolá, Mônica Pera, o senhor Oswaldo. Esse senhor aí fica pesado, Mônica. Bota só o Oswaldo aí, estou feliz. Mônica Pera, Oswaldo, gratidão por mais uma aula. Na verdade, é mais uma leitura. Não tô, quem sou eu para dar aula? É o mestre que está falando através de mim. Saibam disso, porque essa é a verdade, viu, gente? Não é diferente. É isso aí, o mestre que está nos auxiliando e transmitindo para nós esse conhecimento através de mim. Edinaldo, maravilhosa noite a todos, com muita bênção de iluminação do Pai. Gratidão, irmã. Então, vou fazer a nossa oração. Se alguém tiver mais algum comentário, por favor, coloque aí. Não deixem de fazer o compartilhamento dessas lives para aí, porque esse é o papel de vocês, ajudar a divulgar esse conhecimento nos seus grupos, nas suas páginas, e isso vai ajudar muita gente a receber esse conhecimento. Se não quiserem, nós sentimos muito, né? Mas nós ficaríamos muito felizes que todos soubessem, né? Mônica Pera, Umbrelina, gratidão, Oswaldo, a todos, a Roberta também, boa noite, ótima aula. Gratidão, obrigado aí, minha irmã, obrigado. Márcia Clemente, minha querida amiga, saudade de você. Saudade da Márcia Clemente. Márcia Clemente é minha amigona aí de muitos e muitos anos. Acho que desde minha primeira live ela está aí, ó, fiel. Não perdeu nada, mas ela também recebeu muito. Nós estamos aprendendo junto, né, querida e amada irmã? Muito aprendemos junto. Obrigado, a Márcia Clemente tem hora que faz o depoimento aí que arrasa. Muitas experiências vividas, né? Muito bem. A nossa oração, ela é uma meditação. Porque o mestre fala, quando fizer a oração, sinta a consciência de cada palavra. Tudo é consciência. E nós precisamos, quando pronunciar uma palavra, entrar na consciência da palavra. E também entrar na vibração. O que é que aquela palavra está vibrando, né? Sérgio Tossati, obrigado pela sua presença. Gratidão por mais esta live. Eu que agradeço a sua presença, Sérgio. Desculpa aí não ter falado o seu nome aí, cumprimentado, mas estou agora aqui no final vendo você aí. E a Diva Mioto também, obrigado aí pela sua presença. Estão no Facebook, né? Muita gratidão mesmo, viu? Para todos vocês pela presença. Então, a oração, na verdade, se você fechar os olhos e se elevar a sua visão em direção à testa e começar a fazer a oração, sentindo a oração, como é que é sentir a oração? Vendo a consciência da palavra e ver a energia que está por trás dela. Quando você diz Pai, Mãe, Vida, pensem na energia dessa palavra. Quem é o Pai, Mãe, Vida? É a total energia do amor. E você diz, tu és a minha vida, então o Criador é eu? Ele é a sua vida? É Ele que nos dá a vida. Ele está em nós, dando vida aos nossos corpos, às nossas células. Tu és a minha vida.
O meu constante apoio, ele está sempre ali te protegendo. A minha saúde, ele também é a sua saúde. Mas como é que eu fico doente? Porque aí você não deixa, né? Você está chamando doença, mas ele é a cura também. Então deixa o Pai assumir o controle de você. Pense na consciência dessa palavra e saiba que isso é a realidade, que está por trás da existência, por trás de você, que o Pai é a sua vida, que Ele é a sua proteção, que Ele é a sua saúde e que Ele também é a mais perfeita satisfação de todas as suas necessidades. Mas deixa Ele fazer isso. Não fica atrapalhando aí com suas reclamações. Agora a pessoa faz a oração, Pai, minha vida, tu é minha vida, meu tanto apoio, minha saúde, minha proteção, blá, blá, blá. Isso daí, meu amigo, você está até, tipo assim, jogando pela lata de lixo tudo aquilo que é o Pai em você. Não pode começar a fazer a oração e começar pensando, bom, amanhã tem que pagar isso, amanhã tem que fazer aquilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se aquele cara não for me pagar, eu vou dar uma porrada nele. Pensa. Hora da oração, a oração é uma meditação, uma conversa, um papo direto com o Criador. É como se você estivesse, ele estivesse aqui na minha frente, como se ele estivesse, não, ele está aqui na minha frente. Ao redor de mim, em volta de mim e dentro de mim. Estou falando com ele, eu preciso senti-lo. Então você tem necessidade, faça a oração e peça a satisfação de suas necessidades. Mas conversa com ele como ele está aqui, com ele presente. Não é imaginando, pai, mãe, vida, onde é? Não. Ele é a sua vida. Tá bom assim? Então vamos fazer essa oração vibrando na vibração da energia, da consciência da palavra. Sentindo ela. E você verá as mudanças acontecerem na sua vida. Porque essa oração é uma entrega ao Pai. É um bate-papo assim, daqueles assim, de você e ele e você, na tua frente. Então fechem os olhos, respirem profundamente, umas 2 ou 3 vezes. Eu vou dar um tempinho, porque eu vou respirar também, para nós conversar com o Pai. Vamos então? Pai, mãe, vida. Tu és a minha vida. O meu constante apoio. A minha saúde. A minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa perceber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim.
creio e sei que isso é possível. Creio que tu, Pai, me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida. E confio também, Pai, o ser e a vida de cada um desses irmãos que estão aqui agora comigo, unido em pensamentos e sentimentos a Ti, Pai, aos Teus cuidados, para que você nos cuide de cada uma dessas pessoas e dê a elas toda a energia e sabedoria suficiente para o seu despertar espiritual. E que assim seja. Que a sua vontade se realize em cada um desses irmãos. E assim é. Gratidão, amados irmãos. Gratidão, gratidão, gratidão a cada um de vocês por estarem aqui comigo, por nos acompanhar e tornar o nosso estudo cada dia mais belo, mais amoroso. E que o Pai continue sempre dando a vocês a energia necessária para que vocês elevem cada vez mais as suas vibrações de consciência. Elizabeth de Fátima botou no YouTube. Gratidão, Oswaldo, pela sua dedicação nas leituras das cartas de Cristo e ter nos ajudado a ter uma melhor compreensão. Obrigada, irmã. O Emerson botou boa noite, a Diva também está aí. Boa noite, Diva. Gratidão por a sua presença. Gratidão, Vera. Gratidão, Maria Grolete, ao Sérgio Tossati também. Gratidão. Gratidão a todos vocês. Eu estou sempre aqui, todas as terças e quintas, nessa sequência da leitura das cartas pela 9ª vez, aqui pelo Facebook, e agora a 9ª vez estou fazendo também pelo YouTube. Espero fazer pela 100ª vez, tá? 100ª temporada. Se assim o mestre quiser e for a minha missão, quero cumpri-la muito bem, tá? Boa noite ao Vitor Azevedo, a Diva Mioto, boa noite, Mônica Pera, boa noite, Umbelina, né? Boa noite, Cirle Maier, Maria Esther Britex, boa noite também, Brites, né? Brites, obrigado. Eu vou emendando tudo, falando tudo. Bem, Marli Urivato, muito boa noite, muita gratidão a vocês. Quem quiser fazer mais algum comentário, pode colocar lá, que depois eu leio tudo. Vou lá e curtir todo mundo e vou ler. Eu não tenho preguiça para isso. Falar de Carta de Cristo é comigo mesmo, tá bom? Tenham todos uma excelente noite até quinta-feira. Gratidão, gratidão, gratidão.